Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente hoje para homenagear um grande compositor, cantor brasileiro que nos deixou já há muito tempo, um cara assim, talvez seja um dos maiores compositores que o Brasil já teve, apesar de a mídia não ter divulgado o seu trabalho assim como deveria, mostrar a sua genialidade como deveria. No último dia 22 de setembro, se estivesse vivo, o cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, ou simplesmente Gonzaguinha, estaria completando 80 anos de vida. Então, o canal está aqui trazendo de novo aqui o Gonzaguinha, a terceira vez que o canal traz aqui alguns sucessos, um pouco aí da vida, já contamos da outras vezes um pouco da vida do nosso Gonzaguinha, que era filho do Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o rei do Baião. Não era filho biológico do Gonzagão, mas era tão genial quanto o pai. E acabou se destacando. O pai queria que ele fosse um doutor, fizesse a universidade, mas aí ele começou a escrever, tinha o dom da escrita, começou a tocar, e aí seguiu os passos do pai. A primeira canção lá do Gonzaguinha foi escrita em 1959. Gonzaguinha ainda tinha 16 anos, 14 anos. E aí ele fez essa música chamada a música Lembrança de Primavera, lá em 1959. O pai dele gravou, depois o Gonzagão gravou lá no disco dele, lá de 1970. Esse foi o primeiro sucesso de Gonzaguinha. Gonzaguinha entrou na universidade, porque o pai dele, como eu disse, queria que ele fosse tivesse curso superior e tal. E aí o Gonzaguinha não teve jeito, acabou indo para a música lá, conheceu alguns cantores, alguns compositores, como destacando aí o Paulo Emílio, destacando aí o Ivan Lins, Aldir Blanc, e aí participou do MAU, a sigla Movimento Artístico Universitário. O objetivo aí desse pessoal que tocava lá dentro da faculdade era participar, trazer canções para os festivais dos anos 60, que tinha muito festival, era uma época assim de muita criatividade, e aí o Gonzaguinha acabou fazendo parte aí desse grupo Movimento Artístico Universitário, lá juntamente com esse pessoal. Gonzaguinha continuou, terminou a faculdade, fez lá a Universidade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro. Depois ele começou a participar de alguns festivais, como eu disse, teve a sua primeira, na verdade ele teve mais de 50 canções assim proibidas, ou pelo menos foram feitas algumas alterações na letra, porque o Gonzaguinha era muito crítico ao regime militar na época, então ele fazia algumas letras assim que pegavam um pouco pesado com o pessoal lá do regime militar, e as músicas deles tinha um filtro muito grande lá dentro da censura. E aí ele era tido como um cara assim que o pessoal sempre podava ele nas canções, mas aí passou muita música foi proibida, a começar com Comportamento Geral. Então a música a gente colocou aqui na primeira postagem, alguns anos atrás aqui do Gonzaguinha, Comportamento Geral. Essa foi censurada, mas passou e acabou depois tornando-se um grande sucesso do Gonzaguinha. Já trouxemos aqui no canal. O Gonzaguinha acabou caindo na graça aí de muitas intérpretes brasileiras, a começar pela Elis Regina, a Maria Bethânia foi a cantora que mais gravou Gonzaguinha e fez grande sucesso, Grito de Alerta e tantas outras canções. Simone Bittencourt também gravou muita música, Gal Costa, Zizi Posse, entre outras cantoras aí que gravaram Gonzaguinha, com as músicas assim que entrou para a história da nossa MPB. Gonzaguinha, ao longo da sua carreira, gravou 16 álbuns de estúdio, gravou 4 álbuns ao vivo, 3 coletâneas e teve 2 discos póstumos depois da sua morte. Já vamos falar aqui. Vamos aqui falar de algumas canções, né, do Gonzaguinha, pegando algumas
Tem muito sucesso dele, mas a gente vai trazer mais alguns sucessos aqui. Vamos começar aqui, já falamos lá da primeira canção dele, que vai estar lá na nossa descrição, que é Lembrança de Primavera, cantada, no caso, pelo Gonzagão. Foi a primeira canção escrita pelo Gonzaguinha. Depois, ele começou lá em 73, gravou seu primeiro álbum, e aqui a gente vai trazer algumas canções importantes, por exemplo, Geraldinos e Arquibaldos, umas palavras meio estranhas aí para o pessoal mais jovem, mas na verdade ele estava querendo fazer uma comparação aí do futebol com a vida. O que eram os Geraldinos? Geraldinos era aquele pessoal que ficava na geral, dentro dos estádios. Hoje não existe mais, até pelo estatuto do torcedor e tal, mas na verdade tem a geral. A geral, o que era? Aquele pessoal que ficava embaixo, nos estádios. O Maracanã era o mais famoso lá da geral, e o pessoal mais pobre, o pessoal que não tinha dinheiro para comprar na arquibancada, compravam geral e via o jogo a nível do gramado, bem a nível, ficava só com a cabeça para fora, assim e tal, um negócio meio estranho até. E ali os pobres ficavam ali, chamava-se as gerais, né? E aí eles chamam aí de geraldinos, que é o pessoal que ficava na geral. E tinha os arquibaldos é aquele pessoal que tinha um pouco mais de grana, que comprava as arquibancadas. Hoje os estádios são dotados somente de arquibancadas, depois tem os camarotes e tal. Mas a geral, no caso, ela foi eliminada aí de muitos estádios, principalmente o Maracanã. Então, na época ele falava, então, lá em 1975, ele gravou esse Geraldinos e Arquibaldos, do terceiro álbum dele, O Plano de Voo. E aí ele fala desses dois locais e traz aí um paralelo entre as classes sociais, pobres e ricos, o pessoal os Geraldinos e os Arquibaldos. E diante da situação social da época, era preciso, ele dizia que como um jogo era preciso seguir a regra. Ele estava fazendo uma crítica aí para quem quisesse sobreviver, viver bem, tinha que seguir a regra lá dos militares. Então ele fazia aí um paralelo aí com o futebol. Quem quisesse ver o espetáculo, continuar no jogo, tinha que seguir. Uma música bem legal, vai estar na descrição. Geraldinos e Arquibaldos, de 75. Depois, 2 anos depois, ele gravou a música Moleque, uma música que eu gosto bastante, que é do álbum do mesmo nome Moleque, né? Ele falava da inocência e da malícia de um moleque, da complexidade da infância, entre a pureza e a malandragem. Então, ele traçava esse paralelo aí dessa vida de moleque. Muito legal essa música, vale a pena dar uma olhada aí, quem não conhece. Depois, em 79... ele lançou o álbum Recado, e aí tinha uma música também com o mesmo nome do álbum, que chamava-se Recado, que era um recado claro aí aos militares da censura, que queriam calar ele, e ele fala na letra que ele não ia se submeter. Era uma canção, as regras e tal, ele ia contestar e tal, a música foi bastante criticada, mas aí ele conseguiu gravar, tocar e tal. Ele falava um pouco aí em metáforas e tal, e os militares na época, eles às vezes nem percebiam muito, passava muita coisa. E o Gonzaguinha era um dos caras que tinha essa proeza, né, essa capacidade de escrever letras assim que tinha duplo sentido e faziam alguma comparação e às vezes passava batido. Aí, na verdade, essa canção é uma canção de resistência ao regime militar, lá com tantas proibições na época. E aí, Recado é uma dessas músicas. Depois, ele acabou montando o próprio selo, acabou tendo os problemas com gravadora e tal. E ele montou um selo chamado Moleque. E aí ele gravou algumas músicas. As músicas foi mais pro lado romântico. Ele também tinha essa capacidade de fazer músicas de amor, músicas de paixão, músicas de solidão. Gonzaguinha era um craque aí na letra e nas melodias também. Um exemplo disso é que um ano depois, em 1980, ele gravou Ponto de Interrogação. Uma música que questiona aí o papel da mulher, né? A mulher dentro de uma relação, principalmente uma relação sexual, uma paixão, como que o homem se comportaria. E ele diz, né, como que você olha para sua companheira, você sabe se ela está tendo prazer, você sabe se ela está feliz com você,
faz alguns questionamentos aí muito pouco frequentes num mundo que era muito machista, ainda continua, mas era muito machista, que só via o prazer do homem, o prazer da mulher era renegado. E aí o Gonzaguinha bota o dedo na ferida aí, pontos de interrogação. Ponto de interrogação. É uma música assim bem legal, acho que muita gente que conhece o repertório do Gonzaga sabe dessa música. Vale a pena. É do álbum de 1980 chamado De Volta ao Começo. Muito legal essa música. Quem não conhecer, quem não conhece, dá uma olhada lá, muito legal. Depois, em 82, ele gravou a música Maravilha, uma música lindíssima também. É do álbum Caminhos do Coração, um álbum também belíssimo. O ator usa metáforas, falando do mar para falar da vida, do vai e vem, e passa aí uma mensagem bastante otimista, incentivando as pessoas a viver a vida na sua plenitude, mesmo diante de muitas diversidades. Aí as diversidades também, que o mar, o enfrentamento das tempestades e tal. Muito legal essa música Maravilha, de 82, vale a pena dar uma olhada. Depois ele fez uma música que tocou muito, ainda toca muito, que é Lindo Lago do Amor. Aí, bem romântico também na época, aí, de 84. Também usando muita metáfora. O Gonzaguinha se inspirou lá no Lago da Pampulha, lá em Belo Horizonte, local onde ele viveu seus últimos anos de vida lá em Belo Horizonte. E aí ele viu o lago, então ele falava lá ele utiliza os elementos da natureza, águas límpidas, ele fala dos animais lá do lago. Então ele fala da felicidade de um amor límpido, como a água que ele via lá, e dos animais que se identificavam com o amor verdadeiro que ele sentia, Lindo Lago do Amor. Uma música bem legal, bem simples assim, mas com grande profundidade romântica e tal. Muito legal essa música, no Lindo Lago do Amor. Vale a pena dar uma olhada. E depois, para concluir, a gente coloca aqui Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, a outra canção lá de 87, lá do seu álbum Geral, álbum ao vivo que ele gravou, fez muito sucesso, tem lá no álbum ao vivo, que a música fala da ternura de um amor duradouro e mesmo com o desgaste do passar do tempo. Com o passar do tempo, mesmo assim, essa paixão ainda era mantida. Aí tem uma frase que ele fala na música, ainda abre aspas, esta menina hoje é uma mulher, e que essa mulher é uma menina, sugerindo que crescer não significa perder a leveza e a inocência, mas sim integrá-las à maturidade. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, essa coisa não se perdia, ela só amadurecia. Então, muito legal essa música, um outro clássico também, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, de 87. Gonzaguinha casou-se, teve 3 relacionamentos, né? Ele teve 4 filhos, 2 com a Ângela, sua primeira mulher, lá no começo da época ainda do movimento artístico lá. E depois ele teve um relacionamento que teve uma filha com a Sandra Pera. A Sandra Pera é irmã da Marília Pera também, uma atriz, cantora nas Frenéticas e tal. Teve uma filha, a Amora, então teve 2 filhos no primeiro casamento, com a Ângela, depois teve com a Sandra, e depois, no final da sua vida, ele casou com a Luíse Margarete, que teve a sua filha caçula, a Mariana, que foi os últimos anos que ele viveu lá em Belo Horizonte. Infelizmente, Gonzaguinha nos deixou muito precocemente, foi um susto, assim, foi uma coisa, é claro, né, foi um acidente automobilístico, e aí deixou todo mundo aí boquiaberto aí, tenso com essa situação. Eu mesmo lembro quando ele estava no auge da carreira dele, ele acabou tendo um acidente lá, quando ele foi lá nas estradas do Paraná, no sudoeste do Paraná, ele foi fazer um show lá em Pato Branco, no Paraná, e aí na rodovia lá ele teve um acidente automobilístico, foi fatal. Isso aconteceu em 29 de abril de 1991, aos 45 anos, Gonzaguinha nos deixou. E aí as suas músicas aí ficaram aí nas vozes dessas cantoras que eu citei há pouco e outros cantores também. Então Gonzaguinha é uma grande referência para um monte de cantora brasileira aí da nossa primeira linha. Vale a pena
Quem não conhece a fundo, dá uma olhada na obra do Gonzaguinha. Eu tenho aqui, eu não tenho nenhum álbum oficial dele, eu tenho aqui um performance dele, tem muita música aqui também, acho que tem 14 músicas aqui, uma coletânea do Gonzaguinha, que é muito legal, mas vale a pena dar uma olhada aí. Aí na descrição vai ter todas essas músicas que eu citei aqui, para vocês conhecerem um pouco da carreira do Gonzaguinha. E quem já conhece, dá uma relembrada e prestar atenção nas letras, que são assim incríveis, geniais, do nosso mestre Gonzaguinha. Então fica aqui essa homenagem dos 80 anos, infelizmente não está mais com a gente, mas a sua obra permanece. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.